Boa tarde, meninos e meninas do 9º ano. Vamos à correção da segunda parte da avaliação diagnóstica de matemática. Observe o triângulo a seguir. A altura desse triângulo ABC é indicada pelo segmento de reta. Nós sabemos que a altura ela é perpendicular à base, ou seja, a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, que no caso é BC. Então, a altura é o segmento AH. AH é a altura do triângulo ABC, que forma um ângulo de 90 graus com a base, a altura. Bissetriz divide o ângulo ao meio. A bissetriz nós temos o AS, que divide o ângulo BAC ao meio. Então, a bissetriz é o AS, porque divide o ângulo ao meio, divide o ângulo BAC ao meio. Ponto médio, divide o lado ao meio. Aqui a gente tem o lado BC, sendo M o seu ponto médio. Então, o ponto médio é AM, semirreta AM, ponto médio, ponto M. Em um sítio, a quantidade de gansos é igual à de coelhos. Sabe-se que a quantidade total de patas de ambos é 30. Quantos gansos há nesse sítio? Então, nós temos que a quantidade de gansos é igual à de coelho. X representando os gansos, Y representando os coelhos. Então, X é igual a Y, porque você tem a mesma quantidade de gansos e de coelhos. A quantidade de patas é de 30, quantidade total de patas. Então, 2x, porque cada ganso tem 2 patas, 4y, porque cada coelho tem 4 patas, é igual a 30. Nós queremos saber a quantidade de gansos. X representa o número de gansos. Então, onde tiver o y, eu vou substituir por x, que é a quantidade de gansos. 4y vai ficar 4x. 2x mais 4x, 6x, igual a 30. O 6 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. 30 dividido por 6, 5. Ou seja, nós temos 5 gansos nesse sítio. Observe o triângulo a seguir. Nós temos um triângulo que possui 2 lados de mesma medida e 2 ângulos iguais, então um triângulo isósceles. Esse triângulo será ampliado 3 vezes. Como ele vai ser ampliado 3 vezes, nós vamos multiplicar as medidas dele por 3. Com essa ampliação, pode-se afirmar que, letra A, a medida dos lados terá 3 centímetros a mais. Se eu vou multiplicar por 3, não vai ter 3 centímetros a mais. Vai ser 3 vezes aquela medida. 3 vezes 4 vai ser 12, que é bem mais que 3 centímetros nesse lado. Então, está incorreto. A medida dos lados e ângulos serão multiplicadas por 3. A medida dos lados, sim, será multiplicada por 3, mas a dos ângulos não, ela permanece a mesma. A medida dos lados será multiplicada por 3 e a medida dos ângulos permanecerá a mesma. Então, resposta correta, a letra C. A medida da base será a mesma. Se eu vou ampliar uma figura, todas as medidas dos lados serão alteradas. Então, está incorreta a letra D. O tio e o sobrinho juntos somam 42 anos de idade. X é a idade do tio e Y é do sobrinho. X mais Y igual a 42. A idade do tio é o dobro da idade do sobrinho. Então, a idade do tio, que é X, é igual a 2 vezes a idade do sobrinho, que é o dobro do sobrinho. Qual é a idade do sobrinho? Então, nós queremos saber o valor de Y, sendo que x é igual a 2y. Então, aqui, no lugar do x, a gente substitui por 2y. 2y mais y igual a 42. 2y mais 1y, 3y, igual a 42. O 3 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. 42 dividido por 3, que dá 14. Ou seja, a idade do sobrinho é 14 anos. Observe a circunferência com centro no ponto G a seguir.
Então, aqui está o centro da circunferência. O segmento EF nessa circunferência representa... O que ele representa? EF representa a corda. A corda é um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer de uma circunferência, não passando pelo centro da circunferência. O raio vai do centro da circunferência a um ponto qualquer da circunferência. O diâmetro vai de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo seu centro. No caso, EA é um diâmetro da circunferência. E o arco, por exemplo, CD, BC. Um construtor comprou para um condomínio uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo, como na figura representada abaixo. Então, aqui a gente tem um paralelepípedo que tem dimensões 4, 3 e 2 metros. Qual o volume dessa caixa d'água em metros cúbicos? O volume você multiplica as três dimensões, 4 vezes 3 vezes 2, que no caso dá 24 metros cúbicos. Observe o ângulo representado na figura abaixo. Esse é um ângulo, esse ângulo ele tem 60 graus. O ângulo agudo ele é menor que 90 graus. Como 60 é menor que 90, ele é um ângulo agudo. O ângulo reto possui 90 graus, ângulo reto, 90 graus. O ângulo obtuso, ele tem mais de 90 graus, mais que 90, ângulo obtuso. Ângulo raso, o ângulo raso tem 180 graus. Muito bem, até, moças e rapazes.